Sim, eu vou falar sobre o vírus também. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Renan Santanelli, bem-vindos ao canal Categoricamente. Esse vídeo ele vai ter como assunto, né, o vírus e a situação que nós estamos imersos hoje em dia, né? E eu vou fazer alguns outros vídeos também sobre o assunto, porém tentando abordar o tema por vertentes diferentes, né? A vertente desse vídeo ela vai ser meramente técnica, ou o mais possível técnica que eu conseguir, né? Demonstrando por que eu acho equivocado algumas ações que estão sendo tomadas em vista dessa pandemia que nós estamos passando por aí, né? Então vamos nessa. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de fazer, né, na verdade é agradecer e pedir desculpa pro pessoal que me mandou mensagem nos meus privados e no meu e-mail pedindo para eu abordar esse tipo de tema, né? Esse feedback é legal e eu não imaginei que eu ia começar a ter esse tipo de coisa mesmo com o canal estando muito pequeno ainda, né? Então, muito obrigado, por mais que tenham sido poucas mensagens, elas foram ouvidas, né? De certa forma. E o primeiro ponto que eu quero fazer do vídeo em si é que se você é uma pessoa que leva a ciência como se ela fosse uma religião ou idolatra pessoas, sejam cientistas, sejam políticos ou não sei, eu peço que você entre nesse vídeo de uma maneira como se você tirasse uma armadura e tentasse enxergar apenas os argumentos que eu vou fazer e não porque a minha intenção não é atacar ninguém, tá certo? Por mais que a pessoa tenha feito alguma atitude que eu acho errada ou equivocada, todo mundo erra, meu bem, eu erro toda hora e acontece, né? Mas não leve pro lado pessoal. Eu não estou tentando atacar a pessoa que você acompanha, eu não estou tentando atacar o político que você acha que é o certo, tá certo? Tá bem? Bom, e o primeiro ponto que eu gostaria de fazer é justamente sobre a ciência, né? Eu tenho notado que as pessoas, elas honestamente acham que a ciência ela é uma coisa que prova verdades. E isso é um senso comum muito errado, tá certo? A ciência ela é uma ferramenta investigativa, né, que derivou lá da filosofia, né? Porém, a ciência ela vem da vertente que é baseada na argumentação a posteriori, ou no conhecimento a posteriori. E esse conhecimento a posteriori, né, ele tem uma série de características inerentes a ele, que dependem da subjetividade humana e por conta disso tornam esses conhecimentos falhos, né? Eles são meros fragmentos da realidade. E o método científico, né, ele é uma ferramenta muito boa, claro, ninguém tira o mérito disso, mas o método científico ele é uma ferramenta que tenta ao máximo minimizar as variáveis e os contaminantes que aquela observação tem e tenta traduzir aquilo o mais próximo da verdade possível. Porém, eu não sei dizer se em algum momento a ciência pode de fato provar uma verdade. Eu acredito que não, né? Mas dificilmente ela vai conseguir provar uma verdade, ela vai demonstrar um indicativo de uma verdade, né? Quando um trabalho é muito bem escrito, ele faz apenas isso, né? Ele não demonstra a verdade categoricamente, porque o ser humano ele não é capaz, por conta da sua subjetividade, sequer observar a realidade como um todo, porque para observar a realidade como um todo, nós teríamos que ser um ser perfeito, né? Perceber a realidade com mais detalhes, maiores dimensões, esse tipo de coisa, né? Então, o argumento a posteriori ele se difere da argumentação a priori, né? Que é uma argumentação autoevidente, né? Então, por exemplo, uma frase que seria a priori eu não existo, né? A partir do momento que eu digo isso, eu tenho que existir para poder dizer isso. Então eu estaria até mesmo caindo em contradição ao dizer essa frase, né? Então essas são as duas naturezas
desses dois tipos de conhecimento, e essas naturezas, elas estão inerentes nesses conhecimentos, e conforme você deriva os vários arcabouços do conhecimento que partem de um ou de outro, eles vão herdando as características que aquele conhecimento inicial possui, né? A ciência, ela vem da argumentação a posteriori, ou do conhecimento a posteriori, ou que vem lá do conhecimento empírico, e por isso ela tem essas características que são inerentes a ela. Por mais bem que você faça um artigo científico, né, ele sempre tem a sua falha, ele sempre tem os seus problemas que não permitem ele categoricamente descrever a realidade. Ele pode apontar ela muito bem, porém ele não a descreve perfeitamente, né? Por isso que muitas vezes, né, um artigo muito bem escrito, ele sempre delimita muito bem o que ele está falando, né? Ele usa palavras que geralmente levam a incertezas, como, né, ou eles delimitam muito bem, como eu disse, né? Eles falam, dentro do presente estudo com as seguintes características foi encontrado isso, e aí depois ele extrapola aquilo pro resto, né, que é a generalização, e aí aquilo é utilizado como um indicativo da verdade, né? Trabalhos muito bem feitos, eles vão conseguir generalizar algo com mais propriedade. Porém, né, sempre tem essa desconexão que é natural mesmo do conhecimento científico. E isso não tira nenhum mérito do conhecimento científico, né? Ele é uma ferramenta extremamente importante, né, e que o ser humano baseou o desenvolvimento de várias coisas nesse método, que ele é extremamente útil, né, e extremamente valoroso também. E eu digo isso porque, independentemente do currículo que uma pessoa tem, independentemente do que ela conseguiu fazer na vida, se ela for uma cientista, né, independentemente do que ela conseguiu nesse ramo, né, ela ainda está sujeita ao erro. Tá, ela pode, porque ela é humana. Por mais que a metodologia de trabalho dela seja bem feita, ela é humana, e ela pode errar, ela pode cometer um equívoco, ou mesmo as próprias características que são inerentes daquele conhecimento que ela está articulando, né, vão ali contaminar aquilo e promovendo essa desconexão com a realidade, né, que é minimizada ao máximo possível quando um artigo é muito bem escrito, quando o método científico é muito bem aplicado, né? E eu falo tudo isso porque os meus dois problemas com as estatísticas atuais são justamente esses, né? Na verdade seria apenas um, porque uma delas depende da outra, né? Então o N temporal, né, que é o intervalo de tempo que um estudo está sendo medido, ou alguma coisa em específico que está sendo medido, ainda é muito baixo, né? Ele é muito pequeno ainda. Então, ele promove uma contaminação natural da estatística e da conclusão que nós vamos tirar de certa coisa, né? Então, por exemplo, quando você pega um país que está passando uma pandemia logo no início, né, é natural que você enxergue nele um pico, né, um pico ou um aumento relativamente expressivo, porque estão presentes variáveis ali que permitem aquela situação se instalar e progredir até certo ponto, né? Então, no início de uma pandemia, você tem pessoas que não estão conscientes sobre aquilo, você tem pessoas que não executam ações para prevenir aquele tipo de coisa, você tem pessoas que vão em zonas de risco, que executam ações que colocam elas de maneira em uma zona de risco. Você tem pessoas que são aqueles grupos de risco, né, que tem problemas cardíacos, diabetes, são mais velhos, né? Essas pessoas, elas não se protegem. Então é natural que o início de uma pandemia ele seja problemático, tá? E é justamente por causa disso que quando aquele estudo do Ferguson, né, que muitas pessoas se basearam para fazer as previsões, que saíram previsões totalmente apocalípticas, né? É óbvio que vão sair previsões apocalípticas. O tempo passado é muito pequeno, as características do vírus em questão, ela não teve o tempo de se diluir na população
a ponto de demonstrar de fato a sua verdadeira taxa de mortalidade, o seu verdadeiro comportamento de contaminação em si, né? Porque essa pandemia, ela tem o quê? 1 mês e meio, mais ou menos, assim, de declarada, né? Então, assim, nós ainda estamos vendo resultados de ações que nós estávamos tomando logo lá no começo, antes disso tudo ser declarado, né? Então, quando esse N temporal ele é muito pequeno, né, essa contaminação natural da estatística vai existir, né? Quando você faz um artigo científico, compara gráficos, esse tipo de coisa, né, a gente já chegou a discutir esse tipo a natureza do gráfico, né? Então, é mais ou menos o formato que o gráfico está tomando, né? Então, uma coisa que você mensura, ele pode tomar, a reta ela pode se comportar de várias maneiras, depende do que você está dosando, do que você está tentando, das variáveis ali inclusas, né? E às vezes você pode pegar setores dessa reta e falar, olha o que aconteceu aqui, olha o que aconteceu ali, né? Aqui o reagente ele terminou e aqui começou a aparecer o que vai ser formado, né? E por assim vai. Você consegue isolar partes do gráfico e extrair informações daquilo, né? O grande problema é que quando você pega, se você jogar a curva do vírus que está atualmente, né? Se você pega esse início da pandemia, né? E esse estudo do Ferguson, por exemplo, ele tem umas 2 semanas mais ou menos, né? Você vai colher ali naturalmente dados do início da pandemia. Então, a hora que você jogar na sua fórmula, né, de previsão lá que eles usaram, é óbvio que você vai ter o pior cenário possível, né? Não tem como você não ter um pior cenário possível. Você vai ter um cenário apocalíptico, porque você está pegando aquela característica inicial do gráfico, né, dessa pandemia, que ela a maioria das vezes se comporta dessa maneira, né? Ela tem um início de contaminação, ela sempre tem essa característica de exibir um pico, né? Essa característica, quando jogada na fórmula, ela vai se traduzir para todo o resto todo o resto desse gráfico, né? Então isso é bastante problemático, é uma contaminação muito grande dessa estatística e ela não representa a realidade, é um erro muito grande. Eu fico assim até meio surpreso que pessoas que se dizem, né, que falam que tem grandes currículos, que tem muita experiência nesse tipo de coisa, cometeram esse tipo de erro que nem mesmo uma pessoa que está na graduação comete, né? É bastante estranho isso, tá certo? Mas todo mundo erra, né? Acontece até nas melhores famílias. Bom, outro problema que eu vejo, que ele é natural desse início de pandemia, ele seria relacionado à própria amostra em si, né, dos dados que eles estão conseguindo obter, né, das mortes e dos números de infectados, né. É bastante problemático, justamente porque logo no início da pandemia, né, logo no início da curva no gráfico, né, essa região é muito fácil você ter ali um pico nos casos de morte e de contaminação, porque ali existem muitas variáveis que as pessoas estão imersas, que acabam levando a isso, né? As pessoas, elas não têm a consciência do que está acontecendo, elas não estão tomando ações para modificar essa realidade, né? As pessoas se colocam em situações de risco porque elas não têm consciência, né? O pessoal do grupo de risco, né? O pessoal com problema cardíaco, idade avançada, né? E os outros, né? Eles não se protegem. Então é natural que esse início de pandemia ele vai exibir um pico, tá? E aí o grande problema é justamente esse: você pegar
esse início que está caracterizando um pico, jogar na sua fórmula, no seu trabalho que você está fazendo e traduzir essa realidade como se ela fosse a realidade de toda a extensão que a pandemia vai ser, né? Coisa que não é o que a gente observa, tá? Não é o que a gente observa e não é nem o que se espera, tá bom? O próprio Ferguson, né? Ele soltou uma nota eventualmente se desculpando, né? Falando que teve um equívoco ali e usando aquela narrativa de tipo, os dados foram atualizados e papapá, né? Mas é claro, é claro que aí a hora que os dados são atualizados, a mortalidade cai. Porque você atualizou o seu N temporal, né? É meio óbvio isso. Então, chega a ser estranho, né? Pessoas que se dizem ter uma carga nessa área tão grande, um currículo nessa área tão extenso, cometeriam um erro tão básico assim, né? E outro erro também que eu vi que ele admitiu no tweet dele foi que, se eu não me engano, no início eles estavam mensurando apenas os mortos e dividindo pelo número de contaminados, né, para ter uma taxa de mortalidade ali. Só que isso é bastante problemático, né, porque no início tem justamente aquele pico que eu comentei e um número de pessoas vão ser contaminadas e um número expressivo de pessoas vão acabar falecendo porque aquela situação é uma emergência, ninguém estava preparado para aquilo de certa forma. Então, aquela taxa ali vai ser naturalmente alta, né? Só que também, depois ele levantou um ponto interessante que eu não sei, né? Burro, não tinha pensado nisso, né? Ele mesmo diz no tweet, né, que uma das coisas que fez cair tanto essa taxa foi o fato de que eles levaram em conta no novo cálculo que aquelas pessoas que se contaminam, porém nem vão ao hospital, né, eles adicionaram essas pessoas de alguma forma nessa previsão que eles estavam fazendo, e isso derrubou drasticamente o número da mortalidade, né? E não da mortalidade, derrubou drasticamente o número da previsão dos mortos que eles estavam fazendo, né? Ela caiu de 2,2 milhões para o Brasil, ou 1,2 milhões para o Brasil, para 20 mil, né? Então, assim, eu entendo que uma margem de erro possa existir, é natural, mas quantos 1000% eles tiveram que derrubar isso aí, né? É um erro muito grande, entendeu? Então, quando erros grandes assim acontecem, é um bom indicativo de que alguma coisa estruturalmente na sua análise está errada, tá certo? Sobre também a própria taxa de mortalidade, né? É bastante difícil a gente discutir isso, né? Não se sabe. Não dá para saber se tem uma sobrenotificação, uma subnotificação, né? Nós tivemos várias denúncias de pessoas sendo colocadas na estatística do vírus responsável pela morte, porém as denúncias diziam que essas pessoas não tinham morrido do vírus. Complicado, né? Mas também a pessoa que é a favor do lockdown, ela pode argumentar que não, mas isso aí é porque e as pessoas que nós não conseguimos medir, não conseguimos testar, porém elas morrem, essas, né? Eu acho que eu assumo que esse seria um número muito menor do que as da subnotificação. Porém, vamos dizer que eles se cancelam, tá? Vamos dizer que eles se cancelam, né? Ainda tem o pessoal ali que é a maioria, né, digamos assim, que foi um dos motivos pelo qual esse estudo do Ferguson ele teve uma reavaliação, porque e caiu de 2 milhões para 20 mil, 50 mil, né? Virou até meme. Tem aquelas pessoas que se contaminam, porém elas não vão para o hospital. Elas ficam em casa, elas cuidam de si mesmas, elas tomam bastante líquido, elas comem bem e eventualmente melhoram, né? A maioria das pessoas melhoram desse vírus, tá? Então,
esse tipo de coisa traz, que não está incluído na taxa de mortalidade, porque a taxa de mortalidade de 5% que tem hoje atualmente, né, ela é o número de mortos, que bateu na casa dos 1.000, infelizmente, né, e pelo número de infectados, né. Porém, o número de infectados, ele aumenta, assim, exponencialmente, e o número de mortos eles aumentam em um teor menor, né? Porque é mais difícil a morte acontecer, né? Nesse caso, a contaminação ela é mais fácil de acontecer. Então, se essa contaminação for computada de alguma forma, essa taxa de mortalidade ia cair muito mais, né? A tendência é ela ser muito menor do que ela ser maior, tá? Então, é bastante complicado seguir essa narrativa. Bom, e aí eu vi algumas pessoas também argumentando, tentando fazer comparações entre os mais diferentes países, né? Essas comparações elas não são muito boas para definir um argumento para ser a favor do lockdown ou contra o lockdown, porque essas comparações elas são muito problemáticas de serem feitas, né? A Itália entrou em lockdown, logo o Brasil tem que entrar, né? Não tem muito sentido essa narrativa, né? Você tem que olhar as variáveis pela qual a Itália estava imersa e as variáveis que estão imersas no Brasil, né? Então, algumas que eu consigo pensar aqui que podem traduzir o porquê que a Itália se tornou um país altamente contaminado, né? A Itália se eu não me engano, é o terceiro país no mundo que mais recebe turistas, né? Tem um alto fluxo de pessoas lá. A Itália, em 2018, recebeu 210 milhões de pessoas no ano. O Brasil recebeu 6. Né? O pessoal falando do carnaval, gente. Podia acontecer vários carnavais, né? Assim, melhor que não acontecesse, né? Mas, assim, comparando, proporcionalmente falando, é irrisório o fluxo de turistas no Brasil comparado com o que tem na Itália, né? E nós sabemos que os turistas do mundo, uma boa porcentagem são o pessoal da China, é o povo inicial, foco desse vírus. Então, essa é uma variável que está muito mais presente na Itália, porém não está tão presente no Brasil, apesar de estar presente no Brasil, né? Então, tá aí. O lockdown seria mais justificado. Na verdade, eu sou contra o lockdown em qualquer circunstância, né? Porque você não tem como derivar uma autoridade em cima de uma pessoa e mandar ela ficar presa em casa, né? Ou prevenir ela de trabalhar. Eu sou contra qualquer tipo de lockdown, né? Agora, digamos assim que o lockdown seria mais justificado na Itália por esse ponto de vista do que no Brasil, né? Vamos ver outro tipo de variável, né? Lá na Itália é um país que tem uma alta taxa de contaminação pós-modernista e progressista. Então o pessoal lá tem essa narrativa de inclusão social, né? Quando aconteceu o início das notícias sobre o vírus, né? E parte da população começou a desenvolver um pouco de xenofobia ali, houveram protestos em que as pessoas, em muitos deles velhos, né, pessoas do grupo de risco, elas faziam protestos de ir abraçar aquele grupo inicial que era o foco, né, que era o principal foco, o principal vetor, digamos assim, da disseminação daquele micro-organismo. Então, essa é uma variável que tá muito presente na Itália e praticamente quase nada no Brasil. Eu pelo menos não fiquei sabendo nada no Brasil, né? Se você pegar países como o Irã, por exemplo, né, o Irã foi praticamente destruído, né? Só que assim, o Irã, ele é um país altamente religioso. Lá teve notícia e precário também, né? Convenhamos, né? Lá tiveram notícias das pessoas, dos líderes religiosos lambendo porta da igreja lá, da basílica, não sei o nome, para provar que sabe, a cultura também é muito importante na maneira como as pessoas levam isso, né? Então, então, as comparações que a gente vê no jornal, elas não são boas comparações. Porque a Itália fez isso. Porque os Estados Unidos fez. Gente, os Estados Unidos é o país que tem maior fluxo de pessoas no mundo. No mundo.
É óbvio que ele vai ser o mais contaminado do mundo. Óbvio. Não. Mas enfim. Então, assim, as comparações que nós vemos nos jornais, elas não são boas comparações, porque as pessoas simplesmente colocam o Brasil do lado da Itália. A Itália fez isso, olha o tanto de gente que tem na Itália, logo vai ter no Brasil também. Não é assim que funciona. O certo seria você colocar o Brasil, você até pode colocar a Itália do lado, e aí você disseca as variáveis que estão mais presentes no Brasil, as variáveis que estão mais presentes na Itália, e aí você discute aquilo, que é mais ou menos o que um trabalho científico faz. Mas não, eles, né, aparentemente tem uma narrativa imperando aí em prol da histeria, né, para promover um maior controle estatal. Mas isso eu vou abordar em outro vídeo, né? Esse vídeo é meramente a tentativa de apontar os equívocos na casa do técnico, né? Assim, do porquê que eu acho que esses dados eles não são tão válidos para justificar o lockdown, né? Bom, então, se você assistiu até aqui agora, você deve estar se perguntando, né? Nossa, esse cara ele é um anti-ciência, ele acha que o vírus não existe, ele acha que nós devemos sair na rua e fazer qualquer coisa, né? Lógico que não, gente. Lógico que não. Eu quero que as pessoas sejam sensatas. Eu quero que as pessoas façam comparações que podem ser feitas, né? E que mesmo que quando essas comparações não necessariamente possam ser feitas, que elas sejam colocadas uma do lado do outro e seja explicadas as variáveis que as diferem. Dessa maneira a gente consegue enxergar o problema mais próximo da realidade do que ele é, né? Então eu quero medidas sensatas, né? E sem imposição, tá? Se você é uma pessoa do grupo de risco, eu te recomendo que você fique em casa se você puder, né? Se você é uma pessoa que tem condições de ficar em casa, tem recursos guardados para ficar em casa durante esse período que os cientistas recomendaram ficar em casa, fique em casa, né? Se possível. Mas quem sou eu? Quem é um governador? Quem é um presidente para te falar para você ficar trancado em casa? Isso nunca, ninguém, nem se a gripe espanhola tivesse acontecendo, tá? A liberdade de uma pessoa, ela é logicamente derivada do justnaturalismo. Você não tem como, as situações, dificuldades, elas não prescrevem uma lei. A lei juspositivada, ela não tem autoridade de mandar em você, né? O que manda em você é a arma do cão estatal, né? Isso aí manda de verdade. Mas se você puder ficar em casa, fique. Se você é do grupo de risco, evite aglomerações, fique em casa o máximo que você puder, né? Mas a realidade é que as pessoas, né, uma boa porcentagem delas, talvez a maioria, não pode ficar esse tempo todo parado. E é aí onde mora o perigo, né? Quantas pessoas... Eu até assumo, eu até tenho medo de que mais pessoas vão morrer por causa do agravamento da crise. Note que eu disse agravamento, porque a crise que iria acontecer, ela já teve início em dezembro do ano passado, a crise financeira mundial. Aí veio tombando, os países vieram imprimindo para tentar segurar, né? Amarra um nó aqui, amarra outro nó ali, mas eventualmente, começo de janeiro, virada de fevereiro, estourou. Mas tinha um vírus ali, né? Coincidentemente, vamos fazer um alvoroço em cima desse vírus. E a crise é por causa do vírus. Não, a crise já ia acontecer, agora ela vai ser agravada pelo vírus, ou melhor dizendo, pela histeria criada em cima desse vírus, né? E também, né, outra questão interessante de nós pegarmos para apontar, né, se nós pegarmos as pessoas que morrem ou que são contaminadas por outras condições, não necessariamente precisam ser virais ou de bactérias, podem ser situações como assassinatos, crimes, esse tipo de coisa, né? Muitas coisas são aparentemente mais perigosas do que esse vírus que está acontecendo, porém o lockdown ele não é colocado em efeito. Estranho, muito estranho, né? Então,
É bastante complicado toda essa situação, né? Se você tem a capacidade, se proteja, né? Se você precisar sair, use luvas, né? Lave as mãos sempre, né? Se proteja, né? O cuidado nessas horas é sempre bom, né? Mas também cuidado demais excessivo ele pode te levar a outros problemas, né? Eu fico imaginando quantas pessoas estão desenvolvendo depressão, estão desenvolvendo problemas nas articulações por ficar em casa sedentárias, estão desenvolvendo estão tendo problemas de coração exacerbados por causa da ansiedade que é toda a situação, o constante medo que a mídia passa na pessoa e tantas outras situações que eu nem consigo imaginar aqui, né? É bastante complicado isso. Então as pessoas precisam ser sensatas e começar a questionar, né? Você que assistiu o meu vídeo, não me tome como retentor da verdade. Duvide do que eu te falei. Vá pesquisar sobre a argumentação a posteriori. Vai pesquisar sobre o que a ciência faz de fato, se ela de fato prova a verdade, coisas que eu comentei no início do vídeo, né? Vá pesquisar outras vias de outras estatísticas novas que estão saindo sempre, né? Tome sempre uma segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª opinião sobre algo antes de tirar a sua própria, tá? E também, né, se possível, estude por si próprio para ajudar na formação dessa opinião equilibrada e sensata, que é o que a gente está precisando muito, né? Inclusive eu vi até mesmo os libertários apoiando esse lockdown, que é muito triste de se ver, né? Bom, se você suportou esse show de horrores até agora, muito obrigado. Se não for pedir muito, deixe seu like, se inscreva no canal e em breve eu lanço os outros vídeos a respeito do vírus, né? Porém abordando ele por outras vertentes, como eu comentei no começo deste vídeo, tá? Muito obrigado e até mais.